Direito do consumidor. A Anvisa lança campanha que pretende mudar os rótulos dos alimentos. E no Plano Aberto de hoje nós vamos mostrar as principais dúvidas dos consumidores na hora das compras. E você vai ver também. Procon de Mariana realiza mutirão para orientar como as mulheres com câncer podem pedir o FGTS. Hoje é dia do nosso quadro de vagas de emprego. E você vai ver ainda que os cuidados com a saúde da boca devem começar desde criança. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Você costuma olhar os rótulos dos alimentos antes de comprar algum produto? E quando você olha, entende tudo o que está escrito? Provavelmente não, né? Foi pensando nisso que a organização Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, ligada à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou a campanha Você tem o direito de saber o que come. Na reportagem a seguir, você vai conferir as principais dúvidas dos consumidores com os rótulos na hora das compras. No ano passado, Gustavo estava acima do peso e teve que procurar ajuda médica. Os rótulos dos alimentos foram importantes aliados na busca por uma vida saudável. Hoje eu me direciono pelos rótulos para poder tentar uma alimentação um pouco mais equilibrada, com um número de calorias razoavelmente baixas e também com equilíbrio entre os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Mudou a minha vida, né? Também mudou de pessoas que estão à minha volta e eu acho que a partir disso você consegue ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada e mesmo assim não precisa ficar cometendo loucuras para atingir seus objetivos e ter uma vida mais saudável. Hoje, devido à necessidade, o Gustavo começou a pesquisar e entender o que está escrito nas embalagens. Mas nem todo mundo tem a mesma facilidade. Por isso, a Anvisa está promovendo uma campanha que busca descobrir as maiores dificuldades do consumidor ao ler os rótulos. E o objetivo é resolver esse problema. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 40% dos brasileiros não conseguem entender completamente as tabelas nutricionais impressas nos alimentos. E aqui em Ouro Preto não é diferente. Olha, quando eu não entendo, eu pergunto ou para minha filha, que é bióloga, ou então eu entro no Dr. Google para ver do que se trata, né? Poderia ser talvez maior, né? Porque está tudo pequenininho, né? Tem às vezes as informações colocadas de forma muito pequena, né? De forma pouco clara. E as tabelinhas, né, às vezes elas não são muito bem compreendidas, porque às vezes trazem uma informação, por exemplo, em percentual, e as pessoas às vezes não entendem muito bem o que aquilo pode querer dizer. Mas o caminho até que as mudanças propostas pela Anvisa cheguem às prateleiras é longo. Primeiro é necessário abrir uma consulta pública, depois uma equipe técnica da agência fará uma nova rodada de discussão para que o órgão decida sobre as mudanças. Segundo a nutricionista, a campanha lançada pela Anvisa é importante para descomplicar os rótulos. A Anvisa também, né, que é o órgão responsável, ela tem um rótulo adequado, né, uma estrutura de rótulo, e hoje também ela já está trabalhando para melhorar esse rótulo. E baseado nisso, ela já está fazendo uma nova formulação através de simbologias para ficar mais fácil do consumidor entender. A nutricionista alerta ainda que é preciso ficar atento na hora das compras e dá dicas para que o consumidor não caia nas pegadinhas escondidas nos rótulos dos alimentos. É muito fácil a gente deixar se levar pela embalagem do produto, né? Então, um produto que é muito colorido, com muito desenho, desenhos de fibras, né? Com os dizeres diet, light, integral, fit, né? As pessoas acabam se deixando levar por essas informações e não olhando o que realmente é necessário, que é a lista de ingredientes. É na lista que a gente vai encontrar o que realmente tem nesse produto. Quanto menor a lista, melhor. E os ingredientes também, eles estão em ordem decrescente. Então, os primeiros ingredientes nessa lista são os que estão em maior quantidade, tá? Então, se tiver óleo, açúcar, farinha branca, nos primeiros ingredientes, é o que mais vai ter nesse produto. Então, a gente já pode ficar meio desconfiado desse produto ser saudável ou não.
E de acordo com a Anvisa, a consulta pública que pretende descobrir as principais dificuldades dos consumidores ao ler os rótulos dos alimentos vai ser aberta ainda este ano. Você pode acompanhar esse processo e saber mais detalhes sobre o plano de reformulação dos rótulos no endereço portal.anvisa.gov.br. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente. Além disso, outras 39 milhões de pessoas utilizam próteses dentárias, segundo dados do IBGE. Essa realidade interfere não só na saúde da boca, mas também nas relações com outras pessoas e na perda da autoestima. A repórter Kellen Barros conversou com uma dentista que vai mostrar a importância dos cuidados com os dentes. De acordo com o IBGE, cerca de 40% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil já perderam todos os dentes. Por isso é importante que os cuidados com a saúde bucal sejam iniciados desde a infância. E quem fala com a gente agora sobre o assunto é a dentista Fabiana Gualberto. Fabiana, quais são as causas mais comuns da perda dos dentes? Acontece muito a cárie e a doença periodontal. A cárie é muito comum em crianças, na idade adulta também, mas as crianças, porque elas não têm ainda uma coordenação motora, aquela higienização efetiva, depende muito da ajuda dos pais. Então, acontece de formar a cárie evolui até acontecer a perda dentária. E a doença periodontal é a inflamação que acontece na gengiva, no osso que sustenta o dente. E essa inflamação, ela leva à perda dentária, é uma situação muito comum também. E tanto a cárie quanto a doença periodontal acontecem por descuido da pessoa, por falta de higienização certa, efetiva, na quantidade e na qualidade certa. E quais são as consequências dos problemas dentários para o indivíduo? Isso afeta a autoestima da pessoa, isso afeta a saúde de maneira geral, porque a pessoa às vezes perde um dente, não reabilita a região e acontece de ir perdendo outros dentes, porque isso a gente chama até de efeito dominó. Passa de um dente para o outro porque tem movimentações indesejáveis quando se perde um dente. E a pessoa, quando perder um dente para alimentar, vai ficar mais complicado. Então, assim, vai ter uma interferência direta na qualidade de vida da pessoa mesmo. E a escovação, ela deve ser feita quantas vezes ao dia e de que maneira? Eu recomendo fazer a escovação 3 vezes ao dia, pelo menos. A escova deve ser sempre macia. Os movimentos verticais com a escova de cima da gengiva para a borda do dente, ou movimentos circulares, e na parte ali que mastiga, movimentos de vai e vem. Tá? Fio dental, usar 1 vez por dia é fundamental, porque a escova não consegue limpar entre os dentes e a região ali próxima à gengiva. Então, fio dental é fundamental. Uso de enxaguante bucal, escovação da língua, isso tudo faz uma escovação mais eficiente e com qualidade, porque a escovação, quando não tem qualidade, não adianta que vai ter problemas da mesma forma futuramente. E existem alguns outros hábitos que a gente pode adotar para ajudar a manter a saúde dos dentes? Sim, existe sim. A gente tem que tomar bastante cuidado com a alimentação. A gente tende a usar muitos alimentos processados, alimentar com muitos alimentos processados, e a alimentação natural é o que a gente recomenda. Então, frutas que são ricas em fibras, como a maçã, a pera, alimentos que têm, como leite, que são ricos em cálcio, em fósforo, também ajudam muito, e alimentos que têm vitaminas. Então, assim, a recomendação que a gente passa em relação à alimentação é a alimentação mais natural, evitar ao máximo alimentos processados e carboidratos também. E com que idade os cuidados com a saúde bucal devem começar? A gente recomenda iniciar o quanto antes, porque a amamentação já tem o açúcar do leite, né? Então, a gente recomenda limpar a gengiva com uma gaze umedecida em água filtrada. Então, desde antes de ter os dentinhos, a gente já recomenda uma higienização da cavidade oral. Depois que os dentinhos nascem, aí entra com a escova de dente mesmo. Obrigada, Fabiana.
Como a Fabiana destacou, os cuidados com a saúde bucal devem começar bem cedo. E para auxiliar nesses cuidados, aqui em Ouro Preto, a Fundação Sorria oferece tratamento gratuito para crianças com baixa condição socioeconômica. O telefone da Fundação é o 3551-5079. E hoje é dia do nosso quadro de vagas de emprego. Confira. O Cine Ouro Preto oferece 9 vagas para operador de caixa e 8 vagas para repositor de mercadorias. Os interessados devem ter ensino médio completo e não é exigida experiência. O Cine Ouro Preto também oferece uma vaga para farmacêutico. O candidato deve ter o ensino superior completo em farmácia, além de 6 meses de experiência na função. O Cine Mariana oferece uma vaga para supervisor de vendas. Os interessados devem ter o ensino médio completo e 6 meses de experiência em carteira. O Cine Mariana também oferece 9 vagas para oficial de serviços gerais. Os candidatos devem ter ensino fundamental, que pode ser incompleto, e não é exigida experiência. O Cine Mariana ainda oferece uma vaga para serralheiro. Os interessados devem ter ensino fundamental, que pode ser incompleto, e 6 meses de experiência. Vale lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Você sabia que mulheres que sofrem com câncer de mama têm direito de pedir a liberação do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Por ainda ser um benefício desconhecido pela maioria das pacientes com câncer, o Procon de Mariana, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, está realizando um mutirão para auxiliar as mulheres a terem acesso a esse recurso. O objetivo é intermediar, junto com a Caixa Econômica Federal, a liberação do FGTS das pacientes ou mesmo do companheiro ou companheira. Vale destacar que, além do saque do FGTS, as pacientes têm direito ainda à licença médica e ao auxílio-doença. O mutirão faz parte das comemorações do Outubro Rosa na cidade e segue até o dia 26 de outubro. Estão sendo feitos 15 atendimentos de 8 da manhã ao meio-dia, de acordo com a ordem de chegada. O mutirão é realizado no Procon de Mariana, que fica na Praça JK, sem número, no centro. Outros detalhes é só ligar para o 151 ou para o 3557-9001. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode rever todas as nossas reportagens no youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá!